Eu criei um fluxo que dispara mensagens no WhatsApp para uma lista de contatos usando a inteligência artificial. Você pode usar isso tanto você corretor autônomo, você dono de imobiliária, para disparar para sua equipe, de repente para reativar uma base de contatos que veio das campanhas, ou de repente uma lista parada que você tinha, uma lista de uma construtora, enfim. Ou seja, você pode enviar para a lista que você quiser. Eu vou te mostrar ela funcionando primeiro, fica mais fácil de compreender o que ela faz exatamente, e depois eu te mostro como é que eu fiz. Vira aqui para a tela do meu computador, eu tenho esse fluxo que eu criei aqui no N8N, tá? Então, é aqui que ele vai executar toda o nosso disparo, tá bom? Ele basicamente vai pegar, vai fazer a leitura dessa planilha. Eu coloquei aqui alguns números, tá? Onde ele vai vir, vai compreender esses números aqui, você pode colocar a quantidade de números que você quiser, ok? E aí ele vai começar esse loop, né? Ele vai vir aqui fazer esse looping completo aqui. Então, ele compreende se primeiro aqui, usando esse node aqui, ele compreende se o status está vazio ou tem alguma coisa preenchida. Se estiver vazio, ele vai fazer o envio da mensagem, tá? Se tiver escrito aqui enviado, por exemplo, que ele vai fazer isso automaticamente, vai preencher aqui automaticamente, ele não vai disparar, tá bom? Porque já foi enviado. Mas se tiver aqui vazio, ele vai enviar. E aí, aqui ele cria um tempo aleatório, ou seja, um tempo entre uma mensagem e outra, né? Mas não fixo, aleatório, para o WhatsApp não bloquear. E aqui eu coloquei um prompt, né, na inteligência artificial, que ele faz essa leitura aqui desse prompt que eu coloquei e cria variações. Então, em vez de criar uma mensagem fixa, que vai enviar para todo mundo, ele faz essa leitura aqui desse prompt e cria mensagens variadas, entendeu? Para que isso? Porque assim, o grande risco disso aqui é o bloqueio do número, do chip, né, do WhatsApp. Só que usando essas variações de tempo e as variações de mensagens, esse risco diminui bastante. Porque o WhatsApp ele vai bloquear se ele compreender que você está fazendo algo robotizado, ou seja, um robô fazendo aquilo, e não um humano. E como é que o humano faz? Ele manda em tempos diferentes, né? E mensagens diferentes. Então ele vai fazer essa variação para reduzir o risco de mensagem, tá bom? E aqui ele roda esse tempo aleatório, roda a mensagem aqui e roda aqui a Evolution API, tá? Que é basicamente a ferramenta que a gente usa para conectar o nosso WhatsApp, né? Para estar disponível aqui para a gente fazer os envios de mensagens. Com esse fluxo você consegue enviar mensagem de texto, consegue enviar mensagem de áudio, foto, vídeo, arquivo, seja como for. Só tem que fazer uma readequação nesse fluxo, mas você pode usar isso como base, tá bom? E a partir do momento que ele faz o envio, ele vai fazer aqui uma triagem se deu certo o disparo ou se deu errado, tá? Se deu certo, ele vai vir aqui e vai preencher novamente nessa planilha. Aqui vai preencher como enviado. E se deu erro, ele vai preencher como erro, né? E aí ele volta ao começo, aí ele faz um número. Aí ele volta de novo pro loop para fazer outro número, tá bom? Eu vou executar ele aqui agora para você compreender melhor. Ele começa a fazer a execução. Aqui ele espera o tempo, né? Um aleatório para mensagem ou outra. E agora ele vai fazer aqui a mensagem com a OpenAI, né? Ou seja, o ChatGPT. E agora ele faz o envio aqui da mensagem e ele rodou o fluxo de novo, ó. Tá rodando o fluxo, ele tá fazendo os envios. Aqui ele mandou no WhatsApp, tá? Ó, ele mandou uma mensagem aqui, então eu recebi nesse número aqui. Esse número aqui é que eu estou enviando, tá? Ele vai fazer esse envio aqui para esse número. E ó, aqui tá como enviado, tá vendo? Atualizou aqui enviado. E aqui o outro número que ele enviou também, ó, enviado. Tá? Aqui as mensagens que eu tinha enviado mais cedo, né? Eu tava fazendo alguns testes. Mas ó, ele perceba que ele já mandou aqui para esses dois números, tá? Tá vendo? Agora as 20h18, 20h18, certinho. E ele mandou mensagens diferentes, tá vendo? Mensagens diferentes. Eu coloquei como se fosse um corretor aleatório aqui e tal. E aqui na planilha, ele preencheu aqui pra mim. Esses números são números fictícios, números que eu coloquei aleatório. E ele deu aqui como erro, né? Ou seja, fez a forma correta. Porque se esse número não existe, não tem como ele enviar mesmo. Mas aí ele me informa que esse número tá incorreto por algum motivo. Imagine isso numa lista de 200 contatos, né? Então você ter esse feedback da automação ali que deu errado, quer dizer que você sabe que aquele número é incorreto por algum motivo, não tem WhatsApp, enfim, etc. Beleza. Então eu tenho aqui que foi enviado, que deu erro essas mensagens, e ele já parou o fluxo automaticamente, né? Ele não começa tudo de novo, ele para ali depois que foi enviado. E as ferramentas que eu usei aqui para criar, como eu falei, é o N8N, né? Que é essa ferramenta de automação, a Evolution API, onde eu coloco a minha instância, né? E o ChatGPT, né? Para ter essa inteligência artificial aqui fazendo esse disparo de mensagens diferentes, e a conexão com o Google Sheet, né? Para planilha aqui. Então, basicamente é o seguinte, tá? Ele só vai começar o fluxo quando executar aqui, e aqui ele vai fazer essa conexão com a planilha, né? Eu coloquei aqui a conexão, e aí a saída dessa conexão é basicamente as colunas, né? Os contatos do status, beleza? E aqui ele vem para esse looping, né? E ele vai fazer esse 1 a 1, né? Um contato. Se eu quiser fazer mais contatos de uma vez, eu posso colocar aqui um outro número, mas ele vai fazer um contato por vez. E aqui ele tem a saída, né, do contato que ele está fazendo. E aqui está como enviado, por exemplo, que ele mudou o status lá. Aqui ele vai fazer essa verificação.
se esse campo status está vazio, né? Ou seja, aqui está vazio ou está preenchido, vou até apagar aqui. Só vai mudar se eu executar o fluxo, tá? Então ele faz a verificação, aí verificou que está vazio, aí ele vai seguir o fluxo. Se ele ver que está preenchido com enviado ou erro, por exemplo, ele para aqui a automação, tá? Aí ele vai seguir, aqui ele vai gerar um tempo aleatório, tem um código aqui que ele gera esse tempo aleatório. Aqui ele pega esse tempo aleatório, né? Esse delay aqui, por exemplo, aqui 5 segundos. Então aqui ele vai gerar um tempo aleatório. Coloquei entre 5 a 15, então ele pode gerar 8 segundos, 10 segundos, 11 segundos, 15 segundos, por exemplo. E ele vai colocar aqui esse tempo aleatório para dar essa diferença entre uma mensagem e outra, né? E aqui, o ChatGPT, coloquei o prompt aqui. Então, coloquei o prompt para ele seguir bem o padrão do prompt, assim. Você pode colocar o que você quiser, obviamente. E aqui ele manda pro ChatGPT aqui, né? 4.1 mini. A gente usa ele, que usa menos tokens, né? Mais barato, mais tranquilo de usar. Você pode usar outras ferramentas de IA gratuitas, tá? Tem outras aí, eu uso essa aqui, porque é baratinho e funciona muito bem, né? Dá um resultado legal. Aí ele vem para a Evolution API. Na Evolution API eu conecto aqui o número, então ele vai mandar para o número que tem aqui da lista, né? Ele puxa aqui desse wait, pode puxar de outros lugares, mas ele puxa daqui. E a saída da mensagem da inteligência artificial. Então ele sai aqui o output, tá? Que é basicamente essa mensagem. Aqui eu só pego, né? O edit fields eu só pego e faço essa triagem de dados aqui. E aqui ele pega para mim se deu erro ou não, tá? Tá vendo aqui, ó? Se deu erro, ele segue, senão ele vai aqui para a planilha. Aqui, se deu certo, ele coloca como enviado, e se deu erro, ele coloca como erro, ok? Esse fluxo eu criei para fazer disparos de mensagens para a base, né, de campanha de tráfego pago que a gente faz para nossos clientes corretores. E como você sabe, o lead ele entra, às vezes ele está mais interessado no momento, de repente por algum motivo ele dá uma esfriada. A gente sabe que a jornada de compra de um imóvel exige um tempo, né? Ninguém entra em contato agora com o corretor e no final da tarde acaba comprando um imóvel. Exige uma jornada ali no processo de decisão, às vezes uma questão de condição de pagamento, às vezes uma decisão do imóvel em si, quer num bairro, quer em outro, enfim. E esse fluxo aqui que a gente criou é para se conectar e estar em contato com essa base. Porque imagina você trabalhar meses, anos com campanha, e aí você vai comprando números, né? Basicamente, o tráfego pago você faz é comprar contatos, e esses contatos, você fica ali, você não fala mais, ou seja, você comprou ele, conversou ali por alguns momentos, de repente você não usa mais. Então você precisa usar, você precisa trabalhar a base, reaquecer, mandar uma nova oferta, uma nova condição, é um novo lançamento de imóvel, você manda uma nova condição que saiu, você manda também um novo subsídio, por exemplo, alguma coisa assim que pode ser interessante para essa base, você manda, imagine de repente trabalhando aí meses ou anos com campanha, você vai ter aí 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 contatos. Para você mandar isso na mão é impossível, tá bom? Mas também você não vai mandar isso tudo de uma vez só, né, em um dia só, porque aí existe um risco muito maior de bloqueio mesmo. Então, faz uma cadência ali, se for um chip mais novo, né, um WhatsApp mais novo que você tem aí, faz menos quantidades por dia ali, menos números por dia, algo em torno de 50, 100, depois você vai subindo, vai testando, né, entendendo ali os limites. Se você perceber também que tem muito contato naquela lista que tá mandando mensagem, tá falando para parar, não quero mais mandar mensagens, então você, né, tenta dar uma filtrada boa nessa lista, porque se alguém ficar denunciando, né, muitas pessoas ficarem denunciando lá no próprio WhatsApp, né, o seu número como spam, provavelmente o WhatsApp vai derrubar seu número também, tá? Então isso aí são dicas para você prevenir o bloqueio, ok? E é isso, esse foi o disparador aqui de mensagens. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos serviços de tráfego pago para corretores imobiliárias, automações, implementação de inteligência artificial, tanto para disparo como para atendimento, né? A gente consegue também colocar aqui, a gente já tem isso funcionando inclusive para alguns corretores, onde o lead chega nas campanhas e a própria IA faz esse pré-atendimento. Tudo isso a gente vai fazer para você, tá bom? Então se você tiver interesse, vou deixar um link aqui abaixo para você se inscrever e entrar em contato aí com a gente. E é isso, se inscreve aí no canal, vai ter muito mais vídeos trazendo informações de IA e tudo pro mercado imobiliário, muito mais informações e aplicações na prática, né, trazendo tudo isso funcionando. Então deixa aí também o seu comentário, o que você achou desse disparador de mensagens, se já tem usado, se pretende usar, o que você acha, tá bom? Um abraço!